Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Artemison Montanha, do componente de História. É um prazer enorme estar aqui. E claro que nós vamos continuar o nosso aprendizado, né? Então vamos conhecer mais um pouco sobre História. Então vamos verificar o que temos para a nossa aula. Nossa aula 41 tem como objeto de conhecimento uma nova ordem econômica. E no nosso detalhamento, nós vamos verificar especificamente os impactos sobre as comunidades coloniais na forma de organização e exploração econômica, ok? Então, para você ficar por dentro de tudo que a gente tem para mostrar para vocês, fique atento, faça anotações e vamos à nossa aula. Então, como você viu, nós estamos falando de uma nova ordem mundial. E o que é essa nova ordem mundial? Será que é, de repente, um novo tipo de política? É um novo tipo de ideia econômica? No final das contas, o que ela é e como é que ela influencia essas comunidades locais? É justamente sobre isso que a gente vai falar. E, na verdade, quando nós falamos em uma nova ordem econômica, nós estamos falando de uma forma de pensamento político e econômico que transpassa as barreiras de nacionalidades e de continentes, mas que, atinge o mundo todo. E em especial, nós não vamos focar na questão de global, total, mas especificamente em comunidades menores, porque o todo, o macro, influencia o micro, ou seja, o específico. E é nisso que nós vamos focar, certo? Então vamos começar falando sobre essa questão dessa nova ordem econômica e os impactos sobre essas comunidades. Uma nova ordem econômica. Impactos sobre as comunidades locais. A ascensão de uma nova ordem econômica global pode ter impactos profundos nas comunidades locais, tanto em termos de organização quanto de exploração econômica. As principais mudanças e seus efeitos podem ser analisados em diversos aspectos, ou seja, nós estamos fortalecendo a ideia inicial que eu citei para vocês, que algo global influencia o local, o regional, ou seja, a própria economia, a forma de organizar a sociedade e o trabalho, onde vocês moram, nas suas comunidades, nos seus municípios, são influenciados diretamente pelo que acontece no mundo, certo? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre como essas influências são percebidas por nós no nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, a primeira das influências que a gente vai perceber, vamos lá ver qual é? A primeira delas é a mudança na organização social. Então quando nós falamos em organização social, normalmente nós pensamos aqui nas classes que compõem uma sociedade, né? Sim, nossa sociedade é formada por classes sociais, né? Que as pessoas chamam de classe baixa, classe alta, classe média alta, né? E por aí vai, definidas pela questão do nível de riqueza que cada um possui. E nessas formas de organização, então, a gente pode perceber um aumento no processo das desigualdades, a partir de que, principalmente a partir da ascensão do capitalismo, tá? Que vocês já estão muito bem informados, já viram algumas das fases, como por exemplo a questão do capitalismo financeiro, industrial, e que esse capitalismo, ele basicamente gira em torno de quê? De uma classe que detém os meios de produção e de outra classe que vende a sua força de trabalho, mas que no final das contas, quem vende a sua força de trabalho por um salário X, não desfruta das riquezas que são geradas a partir do seu trabalho. Mas quem? Os donos dos meios de produção. E é justamente nessa relação que se estabelece é que a gente vê o processo de aumento dessas desigualdades sociais. Então vamos lá ver um pouco sobre essas questões das desigualdades sociais. Então, a globalização e a concentração de capital podem aprofundar as disparidades entre ricos e pobres, marginalizando comunidades locais que não se adaptam às novas dinâmicas. O que nós estamos afirmando com esse texto? Nós estamos falando justamente sobre essa disparidade da concentração de renda, certo? Através da questão do pagamento de impostos, se você tem condições de ter um negócio próprio e acumular capital, de acumular riqueza ou não, ou se você apenas vende, tá bom? Se você apenas vende a sua força de trabalho para outra pessoa, para um patrão.
certo? Então, nisso também nós vemos uma outra questão que está colocada ali, que é a questão da marginalização de comunidades. E um exemplo dessas marginalização de comunidades, que é expressa através dessas desigualdades sociais, é o conceito chamado de racismo ambiental. É uma das formas como essas desigualdades sociais aparecem. E o que é esse racismo ambiental que foi cunhado em torno dos anos 80, que é um conceito que vem lá dos Estados Unidos e que também chega ao Brasil? O racismo ambiental pode ser percebido, como já o próprio termo indica, no ambiente onde essas comunidades vivem. Como, por exemplo, no centro de uma cidade, né, na parte central ou na parte mais urbanizada, onde moram pessoas com mais dinheiro, você vê lixões a céus abertos, você vê esgoto aberto ali, correndo, lixo e os dejetos das casas que são jogados ali como restos de alimentos, ratos correndo na calçada, ou você vê a falta do saneamento básico, né? Você vê falta de água encanada, você vê falta de luz? Não, né? Normalmente nesses bairros ocupados por pessoas que têm um poder aquisitivo maior, nós temos sim um projeto de urbanização onde as ruas são organizadas, com abastecimento público de água, de luz, saúde, escolas, tudo muito bem organizadinho. Em comparação em comunidades mais carentes, você observa um cenário contrário, onde diariamente as pessoas têm que sair de suas casas, né, para ir para outras partes das cidades buscar esses atendimentos de saúde, educação, né, e o que mais? Tudo que precisar. Supermercados e tudo mais. Ou seja, esse racismo ambiental não se refere propriamente à questão de derrubada de floresta e tal, né, mas sim ao processo de exclusão social, né, de políticas públicas de melhorias para essas populações. Né, enquanto em outros locais ocupados por pessoas com maior poder aquisitivo, esses planejamentos vêm quase que naturalmente por conta das relações sociais e econômicas que são estabelecidas numa sociedade. Ou seja, essas distinções, essas diferenças de níveis sociais acabam trazendo essas desigualdades que se tornam visíveis a partir do momento que a gente observa essas determinadas condições, inclusive de moradia, onde essas pessoas ali ocupam, né? Outro ponto que a gente vê nessas mudanças na organização social são as transformações, né, no mercado de trabalho. A automação e a deslocalização de empresas podem levar à perda de empregos e às necessidades de requalificação, impactando a organização social tradicional. O que nós estamos falando aí? Quando nós falamos no processo de automação, nós estamos dizendo que a ciência sim continua se desenvolvendo, né? Ao ponto de que, com o passar dos anos, você já percebeu, inclusive nas aulas que a gente já trabalhou na questão de revolução industrial, na questão do capitalismo industrial, que o trabalho do homem que antes era baseado na manufatura, a partir do momento que se transforma numa maquinofatura, que se utiliza máquinas, tem uma tendência de substituir cada vez mais essa mão de obra humana. Então você imagina hoje, onde muitas máquinas muito mais modernas, né, que são operadas muitas vezes por uma inteligência artificial, conseguem substituir muito mais ainda o trabalho dos homens. Não estou dizendo que hoje em dia o homem não tem mais espaço no mercado de trabalho. Não é isso, porque em muitos setores ainda dependem da força de trabalho do homem, né? Tanto do trabalho mental quanto da parte física também. No entanto, a tendência é que cada vez mais o homem perca espaço para essas máquinas cada vez mais modernas, né? Então, essas transformações na ocupação do trabalho, por sua vez, também exigem um maior processo de qualificação do trabalhador, qualificação técnica e profissional. Ou seja, para aprender especificamente uma profissão manual para operar alguma coisa, não, né? Mas aprender a dominar a máquina, a trabalhar com a máquina, certo? Outro ponto que a gente vai também perceber nessas mudanças na organização social é a parte da migração, né? Que tem o migrante e o emigrante, né? Que é a questão da mudança interna, deslocamento interno entre o país e também internacionalmente para outros países.
Mas por que as pessoas migram? Por que elas vão de uma parte para outra dentro do mesmo país ou às vezes, né, para outros países? Primeiro, por conta de quê? Da busca por melhores oportunidades, né? Oportunidades de quê? De trabalho, principalmente. Então, isso pode impulsionar a migração de pessoas das comunidades locais para centros urbanos ou outros países, alterando a estrutura social e cultural das comunidades. Então, por exemplo, nós temos muitos exemplos, tá, de migrações, como a gente pode citar italianos que vieram para o Brasil, né, em determinados momentos em que, por exemplo, no momento que a Itália estava passando pelo seu processo de unificação, tanto quanto também os alemães, ou também japoneses, depois de guerras mundiais, que também migraram para o Brasil, buscando melhores oportunidades de emprego, certo? Assim como também a gente sabe que existem brasileiros hoje que migram para outros países buscando emprego, né? Assim como também existem pessoas que muitas vezes saem do interior e vão para as capitais, para os centros industriais daqueles estados, buscando também trabalho dentro das indústrias. Ou seja, se você mora em um local que não te oferece condições de ter um trabalho para se sustentar a sua família, você não tem acesso à educação, você não tem acesso à saúde, você não tem acesso aos serviços públicos que lhe garantam, né, o mínimo de uma vida digna, normalmente o que você faz? Você sai dessa localização e migra para outro lugar. Mas, além dessas questões que a gente está citando aqui, de busca por melhores condições de trabalho, outro motivo que leva às migrações em grandes quantidades, né, de pessoas que se deslocam são a questão dos refugiados climáticos. O que é um refugiado climático? Imagina, por exemplo, que no Haiti, há alguns anos atrás, você teve o tsunami. Se você quiser, você pode pesquisar a respeito do tsunami que aconteceu no Haiti, tá bom? Porque muita gente migrou para o Brasil, inclusive aqui no Amazonas tem muitos haitianos que vieram nessa época por conta disso. Ou seja, o clima, né, uma força da natureza, causou ali um tsunami, inundações, e muita gente saiu do seu país procurando, né, agora com a economia ruim, procurando melhores condições de vida. Outras questões também relacionadas a essas migrações de refugiados climáticos podem ser tempestades e inundações causadas pelas enchentes, né? Então, as pessoas acabam perdendo tudo que tem nessas enchentes e migrando para outras regiões. Então, são esses chamados refugiados climáticos que também vão atrás de melhores condições de vida, certo? Então, essas relações dessa nova organização, onde alguns países são mais ricos e têm mais condições, com mais vagas de trabalho dentro da indústria e outros setores, acabam então recebendo essas pessoas, tá, que migram de um país para outro, ou mesmo dentro de um mesmo país, saindo do interior para uma capital, ou então de um estado para o outro. Outro ponto que a gente vai verificar também são as mudanças na exploração econômica, tá? Exploração de recursos naturais. A demanda por recursos naturais pode levar à exploração insustentável e à degradação ambiental, impactando os meios de subsistência e a qualidade de vida das comunidades locais. Ou seja, essas demandas por recursos naturais podem estar associadas tanto à indústria de cosméticos, né, como sabonetes, shampoos, maquiagens, quanto também à indústria de produção de tecnologia, nas placas de celulares, de TVs e de diversos outros componentes eletrônicos que são utilizados no dia a dia dentro da indústria para a produção de produtos diversos, que são jogados todos os dias nas vitrines, nas lojas e que nós, como consumidores, temos a tendência de ficarmos encantados e comprar. Mas, para isso, é necessário tirar esses recursos de algum lugar, né? Claro, nós não podemos afirmar que todas as empresas vivem a partir da exploração desses recursos naturais, porque algumas fazem processo de recolhimento, né, da chamada engenharia reversa, onde muitos desses componentes são retirados das placas velhas, então nós temos uma coleta seletiva que também pode se utilizar para reaproveitar muito desses materiais, né, e transformá-los em novos produtos. Existe? Existe. Então a gente sabe que tem uma forma de evitar essa degradação ambiental, mas no entanto ainda hoje acontece muito o processo de exploração do solo
em busca desses metais que são utilizados nos componentes eletrônicos, bem como também de outros recursos naturais. E isso leva ao quê? A erosão do solo, causada por desmatamento excessivo, e com isso levando também ao processo de poluição desse mesmo solo erodido, como também dos rios, causando envenenamento das águas, prejudicando a vida aquática e também os outros animais que acabam se alimentando de peixes, como por exemplo aves e mesmo o ser humano. Então isso leva a um desequilíbrio ambiental provocado por essas mudanças na forma como a economia é gerida, certo? Outra coisa que nós vamos ver também dentro desse ponto 2 de mudanças na exploração econômica é a precarização do trabalho. Quando nós vemos esse termo ali, quando você lê precarização, o que você pensa? O que é precarizar algo? Uma coisa em estado precário é uma coisa que não tem boas condições, que está gasto, que está cada vez mais ficando em piores condições possíveis de utilização. Então, se nós falamos em precarização do trabalho, nós estamos dizendo que o trabalho cada vez mais pode atingir níveis insustentáveis de se estar atuando nesse campo. Então, é cada vez mais difícil, mais perigoso ou mais insalubre. Então, a busca por mão de obra barata pode levar à precarização do trabalho com baixos salários. Observa que essa precarização do trabalho, nós estamos falando de quê? Que é uma mão de obra barata, ou seja, que você trabalha e recebe pouco, com longas jornadas de quê? De trabalho, com horas extenuantes, trabalhando muito mais do que você deveria, e condições precárias, ou seja, um ambiente muitas vezes sujo, úmido, escuro, ou que possibilita a proliferação de doenças respiratórias ou outras coisas, né? Então, impactando os direitos e a dignidade dos trabalhadores. Então, pode acontecer, né, de você estar sujeito a essas condições de trabalho ou até mesmo comunidades que são levadas a realizar trabalhos exaustivos na coleta de recursos naturais para vender para uma empresa X ou Y, mas que essa empresa quer pagar um preço bem barato por esses recursos naturais que aquela comunidade recolhe, que vende para ela um preço bem barato e ela vai e transforma em um produto de um creme que promete rejuvenescer 10 anos o rosto de quem passa e vende a um preço muito caro, pagando pouco pela matéria-prima. Então, é nisso que a indústria capitalista trabalha, ou seja, é maximizar os lucros gastando pouco e, claro, aproveitando a mão de obra ao máximo, também pagando baixos salários. Outro ponto que a gente vai ter é a perda de autonomia. A dependência de mercados internacionais e empresas de multinacionais pode reduzir a autonomia das comunidades locais na gestão de seus recursos e na definição de seus próprios modelos de desenvolvimento. Isso quer dizer o quê? Que, na verdade, que quando uma comunidade local que trabalha no processo de coleta e venda de produtos de recursos naturais para fora do país exportando, não é ela mais que define o que vai coletar, quando vai coletar e a quantidade que vai coletar, mas sim a demanda da empresa que está comprando e que vai dizer o que você tem que fazer e quando tem que fazer. Então a economia daquela comunidade fica atrelada diretamente aos mandos e desmandos da demanda do cliente. Então, por isso que ela perde a autonomia. Não é ela que se gere. Ela não escolhe mais como vai trabalhar e quando vai trabalhar e para quem vender, porque ela está presa por esses contratos internacionais e ela perde a sua autonomia econômica. Nosso ponto 3. Estratégias de resistência e adaptação. O primeiro ponto que nós vamos ver aí é o fortalecimento da organização social, tá bom? Então, as comunidades podem se mobilizar para defender seus direitos e interesses, buscando fortalecer a organização social e a participação política, ou seja, buscar formas de proteger os negócios locais, tá bom? Para quê? Para que ela tenha direitos garantidos de autonomia, na livre concorrência, na livre escolha dos produtos e com quem vai realizar negócios, tá? Então, elas têm que se proteger socialmente, economicamente e politicamente, certo? Um outro ponto aí dentro também dessas estratégias é o desenvolvimento de economias locais. O investimento em economias locais, como a agricultura familiar, o turismo ecológico e o artesanato, pode fortalecer a autonomia e a resiliência das comunidades. O
que nós estamos dizendo? Que ao invés de uma comunidade se prender aos negócios internacionais, que pode ser nocivo para essa comunidade, trazendo mudanças severas na sua dinâmica social e econômica, ela pode, ao invés disso, pensar em formas de utilizar localmente os seus espaços, como, por exemplo, se tem uma cachoeira linda com uma gruta ali, você pode fazer um ponto turístico de passeio, trazer turistas para visitar que pagam uma taxa, gerando renda para a comunidade e empregando pessoas. Ou, se, por exemplo, existe algum outro tipo de produto natural que pode ser transformado nas chamadas biojoias, como, por exemplo, sementes de açaí, juta, semente das seringueiras, que possam ser transformadas nessas biojoias, né, que são os artesanatos, por que não a comunidade aprender, se qualificar como artesãos, tá? Que existe sim carteirinhas que certificam que aquela pessoa é habilitada para trabalhar como artesão e produzir produtos regionais a partir desse artesanato que possam ser comercializados, aproveitando já o turismo local que vem para visitar, para conhecer, e vender como souvenir, como lembrança. As pessoas gostam de fazer isso. Então, é uma possibilidade de se ter a comunidade livre da influência externa do comércio internacional e trabalhar localmente, se autogerir localmente, aproveitando os recursos que tem. Claro, buscando respeitar os seus limites também, dentro do respeito à natureza, sem trazer degradação. Correto? Outro ponto é a questão da educação e qualificação profissional. A educação e a qualificação profissional podem preparar as pessoas para os desafios do mercado de trabalho globalizado, aumentando suas chances de encontrar oportunidades de trabalhos decentes, certo? Então, olha só, educação e qualificação profissional. Então, nós estamos dizendo que, apesar de haver a possibilidade de localmente essa comunidade se autogerir de forma econômica, é necessário que se estude. Então, por que a comunidade não pode mandar para a faculdade pessoas que vão se formar em direito, que vão se formar em administração, que podem se formar em medicina ou em quaisquer outras áreas de educação, de formação profissional, para atuar em prol da comunidade? Na verdade, existem muitos exemplos de algumas etnias indígenas que se reúnem ali e decidem quem é que vai fazer o curso para depois dar um retorno específico para aquela comunidade. Existem diversos casos, na verdade, acontecendo nesse exato momento. Na época que eu fiz faculdade, também tive alguns colegas de faculdade que vinham de algumas etnias que faziam isso, né, que definiam quem ia fazer qual curso na tentativa de se qualificar profissionalmente para trazer retorno para a comunidade, a benefício da comunidade. Então, nada impede que as demais comunidades hoje façam o mesmo tipo de processo, não é? Então, considerações para o futuro. É importante que a nova ordem econômica seja construída de forma justa e sustentável, ou seja, quando nós falamos de forma justa, quer dizer de garantir mais equidade e igualdade econômica, tá? Porque equidade não é igual a igualdade, porque se eu falo em igualdade, quer dizer que nós podemos ter a mesma posição na sociedade em relação a ser uma pessoa. Mas nós não temos equidade porque nós não estamos equilibrados nas condições de atingir aquele patamar, tá? Ao mesmo tempo, porque a sociedade pode não fornecer, tá bom? Como, por exemplo, um exemplo bem prático, é o acesso à universidade. Nós temos igualdade no acesso à universidade? Sim. Qualquer estudante pode fazer o vestibular para chegar numa universidade. Mas nós temos equidade nas condições de educação para que todos cheguem à universidade? É aí que não, porque muita gente muitas vezes tem mais dinheiro, vai estudar em escolas particulares, fazer cursinhos pré-vestibulares preparatórios para enfrentar um vestibular. Enquanto uma pessoa mais pobre não terá as mesmas condições de estar nas mesmas escolas, nem nos mesmos preparatórios. Então, nós não temos ali a equidade no acesso aos recursos. Então, equidade não é igual a igualdade, tá? Não são a mesma coisa, não são sinônimos, certo? Continuando, então. Então, é importante que a nova ordem econômica seja construída de forma justa e sustentável, levando em consideração os impactos sobre as comunidades locais.
Isso significa, primeiro, promover a inclusão social. As políticas econômicas devem visar a redução da desigualdade e a inclusão de todos os segmentos da sociedade no processo de desenvolvimento. E quando nós falamos de todos os segmentos da sociedade, nós estamos falando do mais pobre até o mais rico, ou seja, todos devem estar em pé de igualdade na concorrência pelo que a sociedade oferece, inclusive no acesso à própria universidade, certo? Além disso, também proteger o meio ambiente. Então, a exploração dos recursos naturais deve ser feita de forma sustentável, ou seja, garantindo a preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Porque já imaginou, se mantém o mesmo nível de desmatamento, de escavação do solo em busca de metais preciosos ou metais que são utilizados na produção de artigos eletroeletrônicos, se mantém o mesmo nível de poluição do ar, o que vai ser daqui, digamos, 100 anos ou até menos do mundo poluído, né? Onde nossos filhos e netos estarão? Será que ainda haverão condições, né? Condições boas de vivência na Terra para as pessoas continuarem existindo? É uma coisa que você tem que parar para pensar também, né? Porque parece ser uma coisa afastada da gente, mas nem tanto, tá? Como, por exemplo, queimadas, derrubada de matas e outras situações que acontecem no dia a dia que parecem que não afetam o mundo, na verdade estão afetando cada vez mais, trazendo as transformações constantes do clima, né? Associadas essas mudanças aqui, as enchentes e também as secas, muitas vezes, que podem afetar de modo muito grande a vivência das pessoas, como, por exemplo, no interior do estado do Amazonas, onde as secas estão se tornando tão severas que atrapalham, inclusive, a chegada de mantimentos básicos, fazendo com que o preço de tudo dispare e as pessoas tenham dificuldades em manter o necessário para o dia a dia nos períodos de seca, não é? Continuando, respeitar os direitos das comunidades locais. As comunidades devem ter o direito de participar na tomada de decisões que afetam seus territórios e seus modos de vida. Então, como é que não dá para se decidir sobre a vida de muitas pessoas sem a opinião dessas pessoas? É isso que nós estamos dizendo. Se algo que vai acontecer vai afetar uma comunidade, é interessante que se ouça a opinião daquela comunidade que será afetada. Então, somente com uma abordagem que leve em consideração as necessidades e os direitos das comunidades locais, será possível construir uma nova ordem econômica que seja verdadeiramente justa e sustentável. E nós vamos ver na sequência alguns exemplos desses impactos em Manaus, tá bom? Então, nós vamos ver a partir desse momento questões específicas. Então, aqui esses exemplos, olha, o aumento da desigualdade. A Zona Franca de Manaus, embora tenha gerado desenvolvimento econômico, também contribuiu para a concentração de renda na cidade. Por isso que, por exemplo, muita gente sai do interior vindo para Manaus porque sabe da existência das indústrias da Zona Franca e busca trabalho, vem na busca de empregos. Por quê? Porque a cidade com maior concentração de dinheiro fluindo no estado do Amazonas é qual? Manaus. Não só isso, né? Não só pessoas do interior do estado, como também muitas vezes de estados vizinhos vêm atraídos pela chance de conseguir um emprego no polo industrial. Outro ponto que a gente vai ver são o quê? A transformação do mercado de trabalho. A automação de algumas atividades na indústria e no comércio tem levado à perda de empregos e à necessidade de requalificação profissional, porque, como nós já sabemos, na medida que o tempo passa, as máquinas se aperfeiçoam e é necessário que o trabalhador se qualifique para saber a gerir aquela máquina, a trabalhar aquela máquina. Então é necessário formação profissional, não só no setor industrial, como em todos os outros também, porque na medida também que surgem máquinas que ocupam as vagas antigas de trabalho, novas oportunidades podem aparecer, com áreas de trabalho diversificadas que vão surgindo com o passar do tempo. Então é necessário que o trabalhador, que o profissional continue se requalificando. Outra questão é a exploração dos recursos naturais. Então a exploração da madeira na Amazônia pode levar à degradação ambiental e afetar os meios de subsistência de comunidades tradicionais. Você que mora no interior, já viu uma cena parecida com essa, como a gente vai ver aqui na sequência? Pode passar a nossa próxima imagem. Degradação ambiental. Você observa ali a foto de baixo, do lado direito da sua tela. Um rio
Mas esse rio que você menos vê nesse ângulo da imagem é água. Você vê o que é madeira sendo levada pela correnteza das águas de um ponto para outro, até uma parte onde ela vai ser recolhida e vai ser transformada ali em tábuas, em outro tipo de peças, né, que podem ser utilizadas em artesanato ou construção de casas também. Então, esse processo constante de desmatamento é o que traz aí, né, então, o que? O processo de degradação ambiental. E aqui nós temos imagens específicas que tratam justamente desse processo de transformações e contrastes dentro de Manaus, enquanto de um lado você tem ali uma invasão que fica numa parte periférica da cidade, como perto ali das beiras dos rios ou dos igarapés. Você tem de um outro lado uma cidade já bonita, mais cosmopolita, ali no centro, né, que tem um certo tom de luxo, de riqueza, com a exemplo da imagem do Teatro Amazonas, que foi construído no período da borracha. Mas você tem então um contraste entre uma cidade pobre e uma cidade já um tanto quanto mais rica. Embaixo nós temos de um lado o polo industrial de Manaus, né, do distrito industrial, que é exemplo ali de que de desenvolvimento, de tecnologia, né, de crescimento, e do outro lado nós temos a degradação ambiental, a destruição da natureza. Então são constantes e também, né, coisas que acabam se contradizendo no processo de desenvolvimento da cidade. Ok, queridos? Muito obrigado a todos vocês pela atenção e essa foi a nossa aula de hoje.